O mundo das celebridades costuma parecer perfeito visto de fora. Tapetes vermelhos, flashes, entrevistas e milhões de seguidores nas redes sociais criam a impressão de uma vida cheia de glamour. Mas, às vezes, por trás de um sorriso cuidadosamente ensaiado, existe uma realidade muito diferente. Foi exatamente isso que aconteceu quando uma frase inesperada de Demet Özdemir começou a circular entre os fãs. Durante uma conversa tranquila em um evento cultural em Istambul, Demet respondeu a uma pergunta simples sobre como ela se sentia em relação à fama. A resposta parecia comum no início, mas uma parte específica chamou a atenção de todos. Ela disse: "Às vezes eu me perco na multidão." A frase foi curta, mas poderosa. Em poucas horas, ela começou a aparecer em dezenas de páginas de fãs, fóruns e redes sociais. Muitos se perguntaram o que exatamente Demet quis dizer com aquilo. Para alguns, foi apenas uma reflexão poética. Para outros, parecia esconder algo mais profundo. Demet sempre foi conhecida por sua energia positiva e espontaneidade. Desde os primeiros passos em sua carreira, ela conquistou o público com um estilo natural que parecia aproximá-la das pessoas comuns. Mas quem acompanha sua trajetória sabe que o caminho até o topo não foi simples. Antes de se tornar uma das atrizes mais reconhecidas da Turquia, Demet passou anos trabalhando duro, participando de projetos menores e enfrentando a pressão constante de uma indústria altamente competitiva. Quando finalmente veio o grande sucesso, especialmente com séries que conquistaram fãs em vários países, sua vida mudou completamente. O que antes era uma rotina relativamente tranquila passou a ser uma sequência interminável de gravações, entrevistas, viagens e aparições públicas. E foi justamente nesse contexto que muitos fãs começaram a reinterpretar aquela frase: "Eu me perco na multidão." Alguns acreditam que Demet estava falando sobre a sensação de anonimato que às vezes pode surgir mesmo quando se está cercado por milhares de pessoas. Outros pensam que a frase refletia algo mais emocional: a dificuldade de manter a própria identidade quando o mundo inteiro parece ter uma opinião sobre você. Uma fonte próxima ao ambiente artístico comentou, em uma entrevista recente, que esse tipo de sentimento não é incomum entre artistas que alcançam fama internacional rapidamente. Segundo essa pessoa, quando a carreira cresce em um ritmo muito acelerado, a vida pessoal pode acabar ficando em segundo plano. No caso de Demet, o interesse do público sempre foi muito intenso, não apenas sobre seus projetos profissionais, mas também sobre sua vida fora das câmeras. Cada foto, cada comentário nas redes sociais e até mesmo pequenos gestos em eventos públicos muitas vezes se transformam em assunto para debates entre fãs. E foi exatamente por isso que aquela frase começou a gerar tantas interpretações. Porque, para muitos, parecia um momento raro de sinceridade. Um instante em que uma estrela muito conhecida deixou escapar algo profundamente humano. Nos dias seguintes, vários trechos da entrevista começaram a ser compartilhados novamente. Alguns fãs destacaram outra parte interessante da conversa. Demet explicou que, apesar de amar seu trabalho, às vezes sente falta da simplicidade de momentos comuns, como caminhar pela cidade sem ser reconhecida ou encontrar amigos sem a presença constante de câmeras. Ela não falou isso com tristeza. Na verdade, o tom de sua voz parecia mais reflexivo do que melancólico. Era como se estivesse simplesmente reconhecendo que a fama traz duas realidades ao mesmo tempo. Uma cheia de oportunidades incríveis e outra cheia de desafios invisíveis. Para muitos fãs, essa honestidade tornou a atriz ainda mais admirada. Porque, em vez de manter apenas a imagem perfeita que normalmente se espera das celebridades, ela mostrou um lado mais vulnerável. Nas redes sociais, milhares de comentários começaram a aparecer. Alguns fãs escreveram que também se sentem perdidos às vezes, mesmo em meio a grandes grupos de pessoas. Outros disseram que a frase de Demet mostrou que, independentemente do sucesso, todos continuam sendo humanos. Mas havia também quem acreditasse que aquelas palavras podiam estar ligadas a algo específico acontecendo em sua vida naquele momento. Algum episódio recente. Alguma situação que o público ainda não conhecia completamente.
Essa possibilidade aumentou ainda mais a curiosidade. E, conforme novos detalhes começaram a surgir nos dias seguintes, a história parecia ficar ainda mais interessante. Porque aquela simples frase talvez não tivesse sido apenas um comentário casual. Talvez fosse o início de uma reflexão muito maior. Uma reflexão que poderia revelar muito mais sobre a verdadeira experiência de viver sob os holofotes. E foi exatamente aí que a conversa começou a tomar um rumo inesperado. Depois que aquela frase começou a circular nas redes sociais, algo curioso aconteceu. O que inicialmente parecia apenas um comentário reflexivo de Demet Özdemir rapidamente se transformou em um grande debate entre fãs. Vídeos curtos da entrevista começaram a aparecer em várias plataformas. Em poucos dias, milhares de pessoas já tinham assistido ao trecho em que ela dizia calmamente: "Às vezes eu me perco na multidão." Mas, quanto mais pessoas ouviam a frase, mais interpretações surgiam. Alguns fãs acreditavam que Demet estava simplesmente falando sobre o peso natural da fama. Outros começaram a observar detalhes que antes tinham passado despercebidos. Por exemplo, muitos notaram o tom de voz dela naquele momento. Não parecia triste, mas também não era exatamente despreocupado. Havia algo ali que parecia mais profundo, quase como se fosse um pensamento que ela vinha carregando há algum tempo. Isso fez com que alguns seguidores voltassem a analisar outras entrevistas antigas da atriz. E foi aí que algumas pessoas perceberam algo interessante. Em diferentes momentos de sua carreira, Demet já havia mencionado a importância de manter sua identidade pessoal, mesmo quando o trabalho exige uma exposição constante. Ela sempre falou sobre a necessidade de equilibrar vida profissional e momentos privados. Mas o que mudou recentemente foi a intensidade da atenção pública. Nos últimos anos, o interesse em torno de sua vida cresceu de forma impressionante. Projetos internacionais, novas séries e campanhas publicitárias ampliaram ainda mais seu alcance global. Com isso, cada pequeno detalhe de sua rotina passou a ser observado. Fotos em restaurantes, caminhadas pela cidade ou encontros com amigos muitas vezes se transformavam rapidamente em manchetes online. E foi exatamente nesse contexto que alguns fãs começaram a levantar outra possibilidade. Será que a frase de Demet não era apenas sobre fama, mas também sobre a forma como as pessoas constroem narrativas sobre a vida de alguém? Uma fã escreveu em um fórum bastante conhecido: "Às vezes parece que as pessoas conhecem uma versão da Demet criada pela internet, mas não necessariamente a pessoa real." Esse comentário recebeu centenas de respostas. Muitos concordaram que a atriz sempre tentou manter uma imagem muito natural diante do público. Diferente de algumas celebridades que preferem manter distância, Demet frequentemente compartilha momentos espontâneos com seus seguidores. Mas isso também significa que qualquer gesto pode ser interpretado de inúmeras maneiras. E quando milhões de pessoas estão observando, até mesmo um simples silêncio pode gerar teorias. Outro ponto que chamou atenção foi o momento em que a entrevista aconteceu. Naquele período, Demet estava envolvida em novos projetos profissionais e participando de diversos eventos públicos. Sua agenda estava particularmente cheia, o que naturalmente aumenta o nível de pressão para qualquer artista. Uma fonte ligada ao setor de entretenimento comentou em um programa de televisão que esse ritmo intenso é algo comum para atores que atingem grande popularidade. Segundo ele, manter a energia e o entusiasmo diante de câmeras, entrevistas e compromissos constantes exige muito equilíbrio emocional. Ainda assim, quem conhece Demet de perto costuma dizer que ela sempre encontrou maneiras de lidar com essa rotina. Amigos próximos frequentemente destacam seu senso de humor e sua capacidade de manter os pés no chão, mesmo em momentos de grande sucesso. Mas isso não significa que o caminho seja sempre fácil. A frase que ela disse naquele evento acabou lembrando muitas pessoas de que até mesmo as estrelas mais brilhantes podem enfrentar momentos de reflexão. Momentos em que é preciso parar e pensar sobre o próprio lugar no mundo. Curiosamente, enquanto o debate online continuava crescendo, outra coisa começou a acontecer. Alguns fãs começaram a compartilhar histórias pessoais inspiradas naquela frase.
Uma estudante escreveu que também se sentia perdida às vezes, especialmente quando precisava tomar decisões importantes sobre seu futuro. Outro seguidor comentou que a frase de Demet descrevia exatamente a sensação que ele tinha ao se mudar para uma cidade grande. De certa forma, aquilo transformou o comentário da atriz em algo muito maior. Não era mais apenas sobre uma celebridade falando de sua experiência. Era sobre milhares de pessoas reconhecendo um sentimento comum. A sensação de estar cercado por muita gente, mas ainda tentando encontrar o próprio caminho. E talvez tenha sido justamente isso que tornou aquela frase tão poderosa. Porque, mesmo vindo de alguém acostumado com os holofotes, ela parecia falar de algo profundamente universal. Algo que qualquer pessoa poderia entender. Mas a história ainda estava longe de terminar. Porque poucos dias depois, um novo detalhe começou a chamar a atenção dos fãs mais atentos. Um detalhe pequeno, mas que reacendeu uma antiga curiosidade que muitos pensavam já ter ficado no passado. E quando esse detalhe começou a circular online, a conversa ganhou um rumo completamente inesperado. Nos dias seguintes à entrevista, a frase de Demet Özdemir continuava ecoando nas redes sociais. O curioso era que, quanto mais o tempo passava, mais as pessoas pareciam voltar a ela para tentar entendê-la de uma forma diferente. Alguns fãs começaram a rever vídeos antigos, entrevistas passadas e até momentos espontâneos registrados em eventos públicos. A intenção era simples: tentar compreender melhor o contexto emocional daquela confissão. E foi exatamente durante esse processo que um detalhe começou a chamar a atenção. Alguns seguidores perceberam que, nas últimas aparições públicas, Demet parecia um pouco mais reservada do que de costume. Nada dramático ou negativo. Apenas uma postura mais tranquila, mais observadora. Para quem acompanha sua carreira há muitos anos, isso não passou despercebido. Demet sempre foi conhecida por sua energia vibrante em entrevistas. Ela costuma rir com facilidade, responder perguntas de forma espontânea e manter uma conexão natural com jornalistas e fãs. Por isso, quando alguns fãs notaram essa mudança sutil de tom, as interpretações começaram novamente. Uma página dedicada a acompanhar notícias do entretenimento comentou que talvez aquela fase fosse simplesmente um momento de reflexão pessoal. Afinal, artistas também passam por ciclos diferentes ao longo da carreira. Há períodos de intensa atividade, seguidos por momentos em que o foco se volta mais para escolhas pessoais e novos caminhos profissionais. Essa possibilidade parecia fazer sentido para muitos seguidores. Especialmente porque, nos últimos anos, a carreira de Demet alcançou um nível internacional impressionante. Séries turcas começaram a ganhar enorme popularidade em vários países, e o nome da atriz passou a ser reconhecido por públicos muito diversos. Com esse crescimento, vieram também oportunidades que exigem decisões importantes. Escolher novos projetos, definir prioridades e encontrar o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal são desafios que qualquer artista precisa enfrentar em algum momento. Durante uma conversa recente com jornalistas, Demet mencionou algo que muitos fãs consideraram bastante revelador. Ela disse que, quando começou sua carreira, jamais imaginou que seu trabalho chegaria a tantas pessoas ao redor do mundo. Segundo ela, esse reconhecimento é algo que traz muita gratidão, mas também uma responsabilidade enorme. Porque cada projeto passa a ser acompanhado com grande expectativa pelo público. Essa pressão positiva pode ser motivadora, mas também exige muita preparação. Talvez por isso alguns fãs tenham interpretado a frase "eu me perco na multidão" como uma forma poética de descrever essa realidade. Não necessariamente como algo negativo, mas como uma metáfora para um momento em que uma pessoa percebe que sua vida se tornou muito maior do que imaginava. Em meio a esse debate, um jornalista especializado em televisão fez um comentário interessante em um podcast sobre cultura pop. Ele disse que artistas que conseguem manter um nível alto de popularidade por muitos anos geralmente passam por fases de introspecção, momentos em que refletem sobre suas escolhas, seus objetivos e o impacto de sua trajetória. Segundo ele, essas fases muitas vezes precedem decisões importantes na carreira, novos projetos, mudanças criativas,
ou até mesmo iniciativas fora da atuação. Quando os fãs ouviram esse comentário, a curiosidade aumentou ainda mais. Será que Demet estaria entrando em uma nova fase de sua carreira? Alguns acreditavam que sim. Outros achavam que tudo não passava de uma interpretação exagerada de uma frase simples. Mas havia também quem lembrasse de algo que sempre marcou a relação entre Demet e seus fãs: a sinceridade. Ao longo dos anos, ela construiu uma imagem baseada justamente na autenticidade. Em vez de criar uma distância artificial, Demet frequentemente demonstra gratidão e proximidade com as pessoas que acompanham seu trabalho. Talvez por isso aquela frase tenha causado tanto impacto, porque parecia ser um momento genuíno. Uma reflexão espontânea que, de alguma forma, permitiu que o público enxergasse a atriz de uma maneira ainda mais humana. E quanto mais pessoas pensavam sobre isso, mais claro ficava que aquela confissão tinha criado uma conexão inesperada. Não apenas entre Demet e seus fãs, mas também entre os próprios fãs, que começaram a compartilhar experiências pessoais semelhantes. Histórias sobre mudanças de vida, sobre momentos de dúvida, sobre a sensação de tentar encontrar o próprio lugar no mundo. De certa forma, aquela simples frase havia se transformado em algo muito maior do que qualquer pessoa poderia imaginar no início. Mas o que realmente surpreendeu muita gente aconteceu alguns dias depois. Durante outra breve conversa com jornalistas, Demet acrescentou algo que poucos esperavam ouvir. Uma frase curta, quase dita de passagem, mas que acabou reforçando ainda mais o significado de tudo aquilo. Ela sorriu e disse: "No final, o mais importante é lembrar quem você é, mesmo quando tudo ao redor muda." E naquele momento, muitos fãs entenderam que talvez aquela confissão não fosse sobre se perder de verdade. Talvez fosse exatamente o contrário. Talvez fosse sobre o esforço constante de continuar se encontrando, mesmo quando o mundo inteiro está olhando. Nos dias que seguiram aquela segunda conversa com jornalistas, algo interessante aconteceu entre os fãs de Demet Özdemir. O debate, que começou com curiosidade e várias interpretações diferentes, acabou tomando um rumo muito mais positivo. Em vez de especulações exageradas, muitas pessoas passaram a falar sobre algo diferente: empatia. A frase de Demet, "Às vezes eu me perco na multidão", começou a ser vista como uma reflexão sobre a experiência humana em geral, algo que ultrapassava completamente o universo das celebridades. Porque, de certa forma, todos já sentiram algo parecido em algum momento da vida. A sensação de estar cercado por pessoas, responsabilidades e expectativas, e ainda assim precisar de um instante para lembrar quem realmente somos. Nas redes sociais, muitos fãs começaram a compartilhar mensagens de apoio e admiração pela atriz. Um comentário que recebeu bastante atenção dizia: "É por isso que tantas pessoas gostam da Demet. Ela não parece distante. Mesmo sendo uma grande estrela, ela continua falando como alguém real." Outro seguidor escreveu algo parecido: "Talvez o sucesso traga milhões de pessoas ao redor, mas cada pessoa ainda precisa encontrar seu próprio caminho." Essas mensagens mostravam que a confissão de Demet havia criado algo raro no mundo digital. Em vez de polêmica ou conflito, o momento acabou gerando uma conversa muito mais profunda sobre autenticidade e identidade. Alguns jornalistas também comentaram o impacto daquela frase em programas de entretenimento. Um deles explicou que artistas que conseguem transmitir emoções genuínas muitas vezes criam uma conexão muito mais forte com o público. Segundo ele, quando uma celebridade demonstra reflexão ou vulnerabilidade, isso lembra aos fãs que por trás das câmeras existe uma pessoa vivendo experiências reais. E foi exatamente essa sensação que muitos tiveram ao ouvir Demet. Ao longo de sua carreira, ela sempre tentou construir uma relação baseada em respeito e proximidade com o público. Seus projetos na televisão ajudaram a consolidar sua imagem como uma atriz talentosa e versátil, mas sua personalidade fora das telas também desempenhou um papel importante nesse reconhecimento. Ela raramente entra em controvérsia e costuma manter um tom equilibrado em entrevistas. Por isso, quando decide compartilhar um pensamento mais pessoal, as pessoas naturalmente prestam atenção.
Alguns fãs também lembraram de algo interessante. Momentos como esse costumam marcar fases importantes na trajetória de um artista. Não porque exista algum problema ou crise, mas porque refletem crescimento. Quando alguém passa muitos anos trabalhando sob intensa exposição pública, é natural começar a olhar para a própria jornada com mais profundidade, pensar no passado, avaliar o presente e imaginar os próximos passos. Talvez a frase de Demet tenha sido exatamente isso. Uma pequena janela para esse tipo de reflexão. Algo simples, mas sincero. Enquanto isso, sua agenda profissional continua ativa. Novos projetos e possíveis colaborações seguem sendo discutidos no mundo do entretenimento e fãs continuam demonstrando entusiasmo por tudo o que ela faz. Mas agora existe também outro sentimento que ficou ainda mais forte: respeito. Porque aquela breve confissão mostrou que, mesmo em meio a uma carreira de enorme sucesso, Demet continua valorizando algo essencial: a consciência de si mesma. E talvez seja exatamente isso que torna sua história tão inspiradora. A capacidade de seguir em frente, aceitar os desafios da fama, ao mesmo tempo, manter a própria essência. No final das contas, a frase que começou como um simples comentário acabou revelando algo muito maior. Não sobre fama, não sobre celebridades, mas sobre o que significa permanecer fiel a quem somos, mesmo quando estamos no meio de uma multidão. E para muitos fãs, essa mensagem foi clara. Demet Özdemir pode caminhar entre milhões de pessoas ao redor do mundo, mas ela nunca deixa de lembrar de onde veio. E talvez seja justamente por isso que tantas pessoas continuam caminhando ao lado dela em cada novo capítulo de sua jornada.